Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Deste lado é Hélder Correia que vos fala e vamos continuar sempre aqui no canal a tocar em temas de espiritualidade, autoconhecimento, derivado a um comentário que surgiu numa solicitação que eu fiz para que me dessem opiniões sobre temas que eu deveria trazer para o canal. Surgiu uma solicitação muito interessante que foi espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Achei um tema muito interessante de trazer para o canal, embora possa parecer algo até para alguns simples de associar, mas acredito que é bastante interessante. E à partida temos aqui, vamos dizer assim, dois conceitos que inicialmente podem parecer separados, mas que estão totalmente correlacionados, fazem parte de uma mesma coisa. Em primeiro lugar, falaremos então sobre aquilo que estamos aqui a tentar transmitir no que toca a espiritualidade e a desenvolvimento pessoal. Pegando na parte espiritual, falarmos de espiritualidade pode ter diferentes abordagens, conceitos, opiniões para muitos de nós e é aceitável que assim seja, mas à partida a espiritualidade está a falar de um outro lado nosso, de um lado nosso ligado a uma abrangência daquilo que é a nossa individualidade expressada, ou seja, um lado além do nosso corpo material, um lado além dos nossos sentidos que estão ligados ao nosso instinto, um lado além de tudo isso, espiritualidade além de tudo isso. Muitas pessoas começam a criar um interesse espiritual através, por exemplo, de descobrirem um lado seu mais sensível a nível energético, um lado intuitivo, tudo o que está relacionado a processos anímicos e também mediónicos, e as pessoas começam a procurar. Algumas pessoas geram um interesse pelo outro lado, falando da multidimensionalidade, aquilo que existe em outras dimensões, que reflete também no físico, falando aqui no planeta Terra e das suas dimensões. E pessoas começam a criar esse interesse e ligam espiritualidade muito aos fenómenos. Às vezes trata-se de fugir daquilo que são os contextos da realidade presente em si e procuram esse lado ligado aos fenómenos e que relacionam à espiritualidade para procurar saírem daquilo que é a sua vida, portanto quase como um escape, assim como quando vemos um filme estamos a ver uma história além de nós e podemos às vezes até nos identificarmos com a história que está a ser narrada naquele filme, mas às vezes muitos de nós procuramos um filme para abstrair daquilo que é a nossa vida, sair um pouco da narrativa que a mente nos contextualiza dentro da nossa vida presente e diária, como ouvimos uma música para abstrair. Espiritualidade pode estar dentro deste conceito, ainda que exista. Não considero eu, e nunca se esqueçam que isto é a minha opinião pessoal, não quer dizer que é uma verdade absoluta, longe disso, é apenas a minha opinião, portanto filtrem tudo aquilo que eu estou a dizer e retenham para vocês aquilo que poderá fazer sentido, procurem compreender a realidade à vossa maneira, bebam das fontes que vocês achem válidas. Espiritualidade pode ser, para muitos, um abstrair, pode ser um escapismo. Mas a espiritualidade real, como eu já falei em vários vídeos, não tem a ver com algo fora de nós. Está totalmente relacionado com o nosso interior. E ainda que seja muito válido nós compreendermos tudo aquilo que são capacidades de todos nós, para além do corpo físico, como seres cósmicos e que têm toda a potencialidade de se exprimir na consciência absoluta, não podemos criar um conceito de espiritualidade relacionado diretamente com um fenómeno, com algo fora de nós, com um contexto espetacular, porque aí não estaremos a entender realmente a espiritualidade. Portanto, pegar na espiritualidade é tentar compreender o que é efetivamente isso da espiritualidade. E depois, passando para o desenvolvimento pessoal, também acho que devemos aprofundar o que é isto do desenvolvimento pessoal. Tanto pode, pegando num conceito espiritual, tanto pode a pessoa ainda remeter isso que assimilou, que considerou espiritual, mas que na sua assimilação ainda relaciona com o seu lado do espectro do seu ego. Portanto, ainda assim não é algo que realmente interiorizou em si, não é algo que fez criar
uma percepção que abranja o conceito de social, o conceito egóico, pegando na parte de desenvolvimento pessoal, ligando à parte em que, através de algo que consideramos espiritual, seja de um estudo, seja de alguma partilha, aquilo intuiu dentro de nós algo que fez perceber que a nossa realidade interior reflete no que está exterior a nós, que existe uma sincronicidade que pode ser percebida no universo, que tudo o que somos abrange aquilo que poderemos considerar. Aí sim, eventualmente, muitos de nós começamos a tecer leituras internas e a compreender que este nosso eu, que nós sempre consideramos que é o nosso eu, é efetivamente uma construção que passa pelo ego e depois por todo o contexto. E este nosso eu pode estar ligado a padrões que estão, por exemplo, num processo de automatismo. Portanto, tudo o que fazemos é resultado das consequências que vamos testemunhando através de interações com o meio, seja com pessoas, seja contextos de coisas que acontecem, e isso reflete naquilo que é o nosso padrão de comportamento e de manifestação tanto mental como manifestação sentimental, portanto tudo relacionado ao meio. E quando nós temos este clique interior de perceber, espera, mas o que é que está a reagir? Eu estou a seguir uma mente que compreende o contexto onde eu estou inserido através de um espectro, que não é necessariamente aquilo que eu sou. Portanto, a pessoa pode compreender-se além do ego. É claro que todos nós estamos inseridos dentro deste espectro, uma percentagem mínima ou maior, mas muitos de nós começamos a compreender que existe algo além, aquilo que chamaríamos a consciência nossa, que ela abrange os corpos de manifestação, que ela retém tudo aquilo que nós vivenciamos numa memória única e que é uma vida num processo contínuo, que pode ser expressada, seja em que contexto for, mas que é uma consciência infinita, um fragmento da consciência absoluta que se expressa continuamente e que não tem necessariamente que se perceber através de uma máscara egóica. Então, aí sim, pegando nesta filosofia espiritual que realmente começa a sair do subjetivo para o concreto, aí sim estamos a entrar num real mergulho. E aí vai refletir no desenvolvimento pessoal, que não depende dos conceitos que compreendíamos inicialmente ligados ao ego e toda a construção para nos sentirmos como partes do meio, dos conceitos do desenvolvimento pessoal nesse aspecto, mas não, desenvolvimento pessoal em que estamos numa passagem com uma roupagem e essa roupagem não tem necessariamente que ser algo que apenas reage, mas como algo que pode eventualmente continuar a ter uma observação primária das situações, mas que essas observações não estão efetivamente relacionadas àquilo que são as nossas ações e às nossas manifestações. Podemos transcender inicialmente aquilo que chamaríamos os véus de Maia, da capa que nós geramos no contexto material. Tudo o que fazemos anda em volta disto. E o que acontece muitas das vezes é que as pessoas entram num processo de automatismo que lhes afasta do ser. E quando digo o ser, é a consciência, que não depende da manifestação corpórea. Ela existe, mas não é o nosso eu absoluto, aquilo que chamaríamos do eu superior. Portanto, aí quando começamos a ter estes insights, acredito que aí sim existe um desenvolvimento pessoal que ainda estamos expressados, não é? Estamos humanos, não somos humanos, mas estamos humanos e podemos sempre melhorar neste aspecto, através de compreender os outros como partes de nós próprios, manifestações de uma mesma energia. Então aí tudo começa a mudar e nós podemos transmutar a nossa realidade, podemos entrar num fluxo universal onde temos toda a capacidade, todo o potencial
de realizar todo o potencial divino. Nós somos seres divinos, manifestações da consciência suprema. Agora, é como eu já expliquei, absorvermos algo dentro de um contexto espiritual não necessariamente vai refletir neste mergulho interno e não necessariamente vai contribuir para essa leitura e às vezes ainda a nossa mente acredita que já está numa determinada compreensão, que já está enraizado em nós algo dentro deste desenvolvimento, nesta expansão, neste estado de consciência maior, mas depois, derivado às interações do dia-a-dia, nós percebemos que ainda não. Portanto, a nossa mente consegue encapar-se, vamos dizer, camuflar, trazendo para nós uma ideia de que estamos em determinado mergulho, estamos em determinado alcance, onde na realidade ainda não é. Ainda é a mente a tentar se fazer passar por aquilo que é o nosso eu maior. Portanto, compreender esta mente que ainda consegue nos enganar, ok? Que depois nós vamos percebendo que nada está separado e que esta mente pode ser também uma expressão ligada àquilo que é a nossa consciência maior, mas para chegar lá, muitos de nós compreendemos as coisas à nossa maneira e aquilo que poderá fazer sentido para uma outra consciência poderá não fazer para nós, ok? Portanto, cada expressão é cada expressão e cada um assimila as coisas à sua maneira. Agora, efetivamente, não é um estudo, uma obra literária, algo espiritual, não é isso que vai efetivamente trazer algo para nós que reflita no nosso dia-a-dia. Porque não dá para separarmos este conceito que dizemos espiritual, atrelados à ideia de uma outra dimensão, qual é a nossa família cósmica. Todas estas coisas existem, não estou a descartar que não existam, mas não é necessário procurarmos sair de nós próprios aqui neste contexto material, não é necessário trazer esses conceitos para nós entrarmos num processo realmente com um mergulho interno, realmente espiritual. Portanto, numa árvore, numa pedra, no vento, no trabalho, em tudo, estamos constantemente num contexto espiritual. Não existe separação. E não quer dizer que por um potencial, seja ele qual for, parapsíquico, por termos uma mediunidade mais extensiva, não quer dizer que não estamos mais desenvolvidos ou não desenvolvidos, ou que esta ideia também de evolução também é uma ideia que merece aprofundamento, porque a ideia de evolução, se estiver ligada à competição, se for uma competição que para nós nos vai trazer um benefício, portanto algo interno, competirmos contra nós próprios para nos podermos expandir aquilo que é a nossa consciência de uma maneira constante e que isso reflita, acima de tudo, no nosso dia-a-dia. Portanto, não apenas uma narração mental que nos diz que estamos neste caminho ou no outro. Não, efetivamente compreendermos que já existe em nós um toque maior naquilo que é o nosso eu superior. Existe este relacionamento interno entre aquilo que vamos testemunhando e aquilo que vamos compreendendo em nós. E neste processo, cada vez mais criar uma união e não uma separação. Acredito que a verdadeira ideia de realização espiritual está dentro deste contexto. Agora, não é nós termos algum potencial ou irmos estudar alguma coisa que pode ou não trazer isto para nós. Tudo é um processo. E aquilo que nós compreendíamos, se calhar, de uma ideia mais afastada de nós, do nosso interno, pode servir para mais tarde compreendermos o interno. Portanto, o que eu estou a dizer aqui não se trata sequer de um julgamento, porque eu também já compreendi a espiritualidade de uma outra forma, que não é certa ou errada, é o meu processo. E é um processo que me levou a chegar a esta compreensão, que nesta compreensão um dia chegarei a uma outra compreensão que será, se calhar, mais ligada àquilo que é o verdadeiro eu,
àquilo que é a minha verdadeira expressão dentro da manifestação cósmica. Finalizando aqui o vídeo, desenvolvimento pessoal, no contexto de tornarmos a nossa expressão no meio uma expressão que é muito válido nós interiorizarmos, criarmos um processo meditativo que nos traga em conexão com o Criador. Tudo isso é muito válido. Criador ou criadora. Não existe sexo no contexto. Aliás, a nossa mente racional não compreende o absoluto. À partida, tudo o que tecemos enquanto leitura, em contexto daquilo que é absoluto e que está muito além da mente, torna-se insignificante. Desenvolvimento pessoal no aspecto em que algo que nós começamos a compreender como espiritualidade, trazemos efetivamente para o nosso dia-a-dia, não afastamos, não fazemos disso uma experiência temporária, onde vamos e vimos, não, compreendendo que está em constante, sempre esteve, esta consciência, sempre esteve constantemente, porque é o que somos efetivamente, além do que poderemos vislumbrar primariamente, é o que somos, e se isso realmente trouxer um clique, não é difícil e vai acontecer que isso vai trazer-se para o contexto expressado, além das ideias da mente. Nós vamos projetar para o meio envolvente aquilo que em nós começou a transmutar e a trazer mais conectividade com tudo o que existe. Resumidamente, isto vai trazer, com toda a certeza, aquilo que num contexto de pessoa, humano, vai ser algo mais conectado, com mais plenitude e que vai refletir-se num estado de consciência que nós aqui trazemos em configuração como felicidade e que vai ser uma realidade muito mais bonita, digamos, e que vai refletir-se também em tudo à nossa volta, inclusive nas pessoas. Claro que isto passa, por exemplo, pela fraternidade, por ajudar à nossa maneira, seja o que for. Isto não é algo, enquanto ideia e conceito, que vamos perseguir porque isto ainda é o ego. Não, é algo que, quando realmente existe em nós, esta compreensão, esta não separatividade da consciência no meio, as coisas fluem, as coisas acontecem. Não é por algo imperativo, algo na mente que nos impera e que nos faz buscar. Não existe. Eu acredito mais num mergulho do que numa chamada busca, numa corrida. E as coisas vão começar a acontecer porque faz parte daquilo que somos. Não me vou alongar mais, espero que tenha sido compreendido. Se gostaram deste vídeo, de alguma forma contribuam para aquilo que é aquilo que pode expandir este projeto, seja através de um like, através de uma subscrição, de compartilhamento dos vídeos. E não percam os próximos vídeos aqui no canal. Muito obrigado a todos pela atenção, muita paz e muita luz nos vossos corações.